bem? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre um assunto muito complexo, polêmico, de uma discordância assim, de ideias muito grandes. Aí tem a parte lado espiritual, lado humano, aí tem Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e as pessoas que não creem em Deus. Então vira uma salada assim muito complexa, e tem a ciência também, enfim, tem as ideias filosóficas, tem o tempo, né? Em todos os tempos isso sempre existiu, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as épocas, e isso traz discordância até nos dias de hoje. Hoje é um pouco mais, digamos assim, tolerável, talvez devido ao desenvolvimento cultural, científico, conhecimento, enfim. Mas houve uma época muito discriminatória, as pessoas eram mortas de várias formas e maneiras, não era aceitável, e até hoje em alguns países e algumas culturas não é aceito. Então é muito polêmico a falar, a opinar, enfim, falar sobre esse assunto. Mas eu quero falar dentro da Bíblia, sabe? Eu quero falar dentro do que Deus colocou para nós, sabe? Não é crítica às pessoas, enfim, que defendem, que vêm de forma natural e que devem ser aceitas, e eu concordo com isso. Mas quando nós entramos numa parte espiritual, quando nós falamos de promessa, quando nós falamos de uma vida extra-terra, sabe, quando falamos de vida eterna, tem alguns requisitos para que você obtenha esses benefícios, essa dádiva, sabe, essa bênção do Senhor. Tirando essa parte, é fácil você compreender, entender as ideias, o comportamento, a vontade de cada pessoa, de cada ser humano, porque ele é o seu próximo, né? Nós temos que amá-lo e compreender, sabe? Mas aí tem, quando entramos nessa parte espiritual, essa parte divina, essa parte, sabe, do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, então aí há uma dificuldade realmente de você defender essas ideias, vamos dizer assim, essa causa, porque você tem que tomar uma decisão de estar de um lado, ou você está do lado de Deus ou contra Deus, entendeu? Nesse tocante que eu quero me ater aqui, tá bom? Se você gostar do assunto, participe, deixa um likezinho, ok? Se inscreva no canal e eu serei muito grato a você. Ok? Já continuamos já na sequência. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se... Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Então, a gente assistindo esse vídeo aqui, como vocês estão vendo, né? Ele vai abordar, olha, ele vai abordar a recepção dos povos, a recepção de pessoas, né? Quando você recebe bem um visitante, um estrangeiro na sua casa, no seu país. Ó, então é isso que ele está abordando. Nessa passagem aqui, né? Falando de Sodoma e Gomorra. Ele aborda de um ponto de vista um pouco diferente, que ele fala que não é o pecado, o homossexualismo na época, naquela cidade, que ela foi destruída por Deus, mas o modo de receber o visitante, as pessoas. Então ele está comentando sobre isso. Então vamos ouvir um pouquinho. Ele está falando de falhas, tá vendo? De hospitalidade. Interessante, né? A chave para compreender essa lei recai sobre uma das histórias mais tristes da Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra. Duas cidades mais conhecidas da Bíblia, Sodoma e Gomorra. Então, agora ele aborda Sodoma e Gomorra. Ele vai falar dos anjos, vai falar de que os habitantes desejavam manter relação sexual. Eles queriam violentar aqueles dois anjos que estavam lá. Aí foi feito até um acordo, né, de oferecer as suas duas filhas virgens, né, para que eles mantessem relações com ela, né, violentassem ela e deixassem os dois anjos, né, que eles também não sabiam que era anjo.
liberassem eles, mas eles queriam manter relação sexual com aqueles dois anjos, que eles viam algo diferente. Cercaram a casa e mandaram que os visitantes saíssem da casa para que eles os conhecessem. Então é algo terrível, né? E Ló disse que eles não podiam fazer aquilo porque eram hóspedes deles. E ofereceu a eles suas 2 filhas virgens para que fizessem o que quisessem. Tá vendo? Ele abordando. Mas os homens de Sodoma não aceitaram a oferta e insistiram, querendo os estranhos celestiais. Exatamente por essa razão, eles eram estranhos. Os homens de Sodoma queriam estuprar os 2. Então você vê que eles não queriam mulheres, eles queriam homens. Então eu entendo dessa forma mesmo. Era um pecado de homossexualismo. Não acredito que seria de hospitalidade como eles estão abordando aqui, né? De um ponto de vista diferente. Eu acho que era um pecado mesmo, por isso que Deus destruiu aquela cidade. Mas veja que já há muitos milênios, né? Sabe, muitos, sabe, anos atrás, milhares de anos atrás, já no início da civilização praticamente, já havia esse tipo de pecado. Por que eu quero abordar isso aqui? Pelo seguinte, como falamos antes, pelo a seguinte, orientação sexual é um padrão duradouro de atração física, afetiva e ou sexual que alguém sente por pessoas do pecado sexo desde feminino ou ambos. precisa crer, por isso que eu falo, quando nós tiramos a palavra de Deus em si, né? Abordamos humanamente as civilizações, os comportamentos, os desejos sexuais, sabe, a modernidade enfia, a civilização, o conhecimento, sabe, a pessoa vai se tornando com a mente mais aberta e tal. Aí você chega ao ponto de começar a concordar, né? É isso que as pessoas tentam colocar na cabeça de pessoas que têm pensamentos diferentes. Quem são héteros, né? Vamos falar a verdade. Quem são heterossexuais que não concordam com esse pensamento? Não concordam e não aceitam são coisas diferentes. Eu não concordo, mas eu tenho que aceitar, são seres humanos, são pessoas. Se uma quer ter relação com um sexo, do mesmo sexo, ou sei lá, os seus trejeitos, sua forma de falar, de se vestir, eu preciso aceitar, são seres humanos. Eu vivo numa sociedade. Assim, das raças, de cores, sabe, o negro, o branco, o asiático, que eles falam que é amarelo, enfim, o pardo e por aí vai. Eu tenho que saber conviver com pessoas altas, pessoas baixas, pessoas gordas, pessoas magras, ideologias, que é o caso aqui de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de religiões diferentes. É uma sociedade. E você entende? Então eu tenho que saber conviver e respeitar essas pessoas. Isso é uma coisa. Conviver e aceitar é uma coisa. Agora, concordar, por eu ter um pensamento diferente, uma ideologia diferente, um conhecimento diferente das pessoas, eu não tenho que concordar. É a mesma coisa. Eu sou evangélico. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O unigênito que desceu, deixou sua glória, desceu até aqui, morreu na cruz do Calvário. Justamente para resolver essa questão. O pecado. Para perdoar, sabe, aqueles que creem no sacrifício lá na cruz, na sua morte, como o Cordeiro Imaculado, para pagar os nossos erros. Então todas essas coisas que eu acredito na palavra de Deus, acredito em Deus que é o Criador de todas as coisas, mas milhares e milhões de pessoas não têm esse pensamento, não pensam como eu e não creem como eu. Eles acham que não. Essa é uma coisa natural do ser humano que sabe, está nele, nasce com ele, não é doença, como é o próximo vídeo que a gente vai estar abordando aqui, já estamos abordando, está falando sobre isso. A ciência vai dizer que não é doença. E de fato não é doença, mas Deus permitiu, eu vou ler aqui o versículo
que Deus A maior parte das coisas que os sentimos, entregou fazemos, às suas paixões não e suas resultam de escolhas concupiscências, seus racionais, desejos deliberadas que carnais, fizemos, mas sim de que é processos dos quais justamente isso, a normalmente sodomia, nem o temos homossexualismo. consciência Então ou Deus capacidade de entregou. controlar. Então, vocês querem fazer, então A façam. ideia Só de que isso existe tem uma cura gay consequências. não passa de pseudociência. Então, As o pesquisas que eu conduzidas até estou hoje mostram tentando que aqui procedimentos dizer a com o vocês intuito de é mudar a que orientação de alguém quando não nós são abordamos eficazes essa coisa e ainda por natural, cima o podem gerar conhecimento, prejuízos graves, nós compreendemos com levando pessoas clareza ao suicídio. os desejos, sabe, Então não existe da qualquer carne, os movimento desejos científico do ou coração, ético da para que o mente da psicólogo tente pessoa, mudar a de, orientação sexual sabe, de de se alguém. inflamar e desejar Homossexuais em podem ter enfrentar uma várias pessoa dificuldades ao do longo da mesmo vida, sexo, e os seja psicólogos homem ou podem seja sim mulher, ajudar essas pessoas a sabe, lidarem e com manter isso. relação Mas sexual essas dificuldades e provavelmente praticar têm isso muito mais aí, a ver chegar a com se unir em casamentos, como essa enfim, pessoa é tratada compreensível pelos isso outros, aí. por causa do tipo de pessoa Se ficarmos só nesse que patamar, só nesse ponto, não há problema levar em algum conta os condicionantes de interação, culturais, de históricos convivência, e sociais nenhum. Tenho por certeza trás do absoluta sofrimento que humano, antes de a maioria concluir dos que o evangélicos, problema está na dos própria cristãos pessoa. em si, seja católico Os ou evangélico, homossexuais fazem parte pensam de um dessa grupo forma. social Claro, tem que, em aqueles que são lugares como o radicais, Brasil, infelizmente é tem discriminado, em todos os estigmatizado segmentos. e sofre violências Mas constantes. quando A psicologia, nós vamos, enquanto a uma palavra de profissão da Deus, área a da Bíblia saúde, Sagrada, tem um compromisso quando ético nós com a vamos saúde da falar sociedade. do Criador, Por isso, do a Eterno, pressão de grupos aí minoritários não combina com seguimos psicologia. a vontade dele. A homossexualidade Isso nós estamos é uma falando para aqueles que manifestação creem em natural da Deus, sexualidade humana. para aqueles que creem em A Jesus comunidade Cristo, para científica aqueles já que está creem de na sua acordo com palavra. isso há muitos anos. Aí sim, Se você quiser nós saber mais sobre que como a ideia cremos do em cura Deus não e faz seguimos a sentido, Jesus Cristo, assista o episódio somos Neurologia sobre de cura acordo gay. com o Eu que a tive palavra honra diz. de ajudar um pouquinho E a Atila palavra, nesse ela episódio. condena, porque é pecado. Ela não condena só o E aí, homossexualismo. gostou do vídeo? Ela condena qualquer Se gosta tipo do de nosso pecado. conteúdo e quer nos Seja ajudar a prostituição, crescer, conheça seja nossas campanhas no Patreon, mentira, no Apoia-se. seja roubo, Descubra seja como pode corrupção, ganhar ilustrações, seja, ficar por dentro sabe, das coisas do canal, enquanto homicida, nos ajuda a levar a ciência suicida, pra mais gente. qualquer coisa que destrua, sabe, esse relacionamento com Deus é pecado. Então não é só homossexualismo, qualquer situação dessa que gera pecado, que vai contra Deus, então sim, aí eu fico do lado de Deus. Não condeno vocês. Você aceita Cristo, você peça perdão a Jesus Cristo se você quiser. Você não é obrigado. Como eu também, nós também não somos obrigados a praticar algo que aborrece a Deus, vai contra Deus. Entende isso? É claro. É como você, por exemplo, eu tenho um irmão que é ladrão, um exemplo. Ele rouba banco e tal, ele é meu irmão, eu amo ele. Mas eu não sou obrigado a participar dessa situação que perante o homem, as leis do homem, ele tem que ser condenado, ele tem que ser julgado e condenado, porque não pode se fazer isso. Entende? Eu amo ele, gosto dele, mas eu não pratico as mesmas coisas. Então a situação aqui é a mesma. Eu amo você, homossexual, respeito, entendo, compreendo. Mas eu não comungo com esse tipo de pecado, porque vai contra o meu Deus. É só isso, nada mais que isso. Porque eu creio na vida eterna, eu creio que Jesus Cristo um dia virá, voltará pela segunda vez e julgará as nações. Você não crê nisso, mas um dia você o verá. Infelizmente você será julgado por esses atos, pela opção que você tomou. Você está entendendo? É a mesma coisa que quando você mente, ou eu minto, é pecado. Eu perco minha salvação também por isso. Qualquer ato de pecado não é só homossexual, qualquer ato. Infelizmente, sabe? ainda hoje, nós precisamos citar tal escrita que vai contra a palavra de Deus, e a ignorância eu vou pagar por isso se eu não me pessoas, arrepender. para não falar É simples assim. da E nossa quando sociedade. abordamos o Agora eu homossexualismo, vou ler a é carta dessa forma que entendemos e compreendemos. Então esses vídeos que foram 19 de passados abril, aqui pela ciência explicando sobre 1935. Sodoma e Gomorra, Minha querida e o senhora, terceiro vídeo, lendo que aborda a sua também o mesmo carta, assunto, é deduzo isso. que seu Então eu filho queria é a sua homossexual. opinião. O que você Chamou pensa? fortemente Qual o a minha esclarecimento atenção que você o tem fato sobre de a isso? senhora não O que você mencionar pensa sobre este termo na o que informação Deus diz sobre a sua que palavra? acerca dele me enviou. Amém?
Então Poderia participe, lhe deixa perguntar aí por que razão? o seu Não pensamento, tenho dúvida nos ajude que aí a deixando um like, homossexualidade sabe, se não inscrevendo no representa uma canal. vantagem. E é um assunto realmente muito Portanto, polêmico, também não muito existem complicado, motivos para mas se eu queria envergonhar, tanto fazer já esse vídeo que para isso deixar não o meu supõe vício pensamento, nem o que eu penso a degradação respeito alguma. desse assunto. Amém? Que Deus Não abençoe pode você ser em Cristo qualificada como Jesus uma e doença até o próximo vídeo. Fica e com Deus. nós a consideramos como uma variante, produto de certa interrupção no desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito na antiguidade e atualidade foram homossexuais. E dentre eles, alguns dos personagens de maior destaque da história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se esta fosse um delito. Caso não acredite na minha palavra, sugiro-lhe a leitura dos livros de Havelock Ellis. Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos prometer. Em certos casos, conseguimos desenvolver rudimentos das tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora a maioria dos casos não seja possível. A questão fundamenta-se principalmente na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de determinar o resultado do tratamento. A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar tranquilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. Se você mudar de ideia, ele deve ser analisado por mim. Eu não espero que você vá. Ele terá de vir a Viena. Não tenho a intenção de sair daqui. No entanto, não deixe de me responder. Sinceramente, meus melhores desejos. Freud. Então, pessoal, ele escreveu isso há quase 100 anos atrás. E até hoje a gente precisa ficar explicando algumas coisas sobre a sexualidade para pessoas da nossa sociedade. Se a opção sexual do outro te incomoda, se 2 homens ou 2 mulheres se amando te dá nojo, se o casamento homossexual lhe causa repulsa, acredito que o problema não seja com os casais, mas sim com você. Trabalhe isso em sua análise ou em sua terapia para poder descobrir o porquê essa realidade externa homossexual afeta tanto o seu interno. Boa descoberta.